Opa, estamos online. Eu, Alisson Roger Pisque, a nossa irmã Kelinha. Kelinha, como é que tá por aí, Kelinha? Aí. Graças a Deus, estamos muito bem, dispostos aqui a conversar com o povo da internet a respeito da mente humana e da espiritualidade. A opinião dos nossos amigos espirituais, a opinião de livros sagrados, a opinião da filosofia, um pouquinho de ciência. Vamos conversando. E olha, Kelinha, que tema bacana e a gente poder abrir esse diálogo, e de uma forma aberta e tranquila, e ainda mais poder transmitir isso aqui para as pessoas, do que a gente vai bater um papo. Olha, eu fico muito feliz, Kelinha, estou muito grata de a gente poder estar junto aí para poder conversar com o pessoal. Eu também me sinto muito satisfeita, porque nós já trabalhamos juntos há algum tempo. Verdade. A gente tem uma sintonia bacana, nos quesitos espirituais aí, e para que isso continue bacana, acho que seria bom nós iniciarmos com uma prece, e como eu falo bastante, eu vou sugerir para que você comece hoje a prece. Tá bom, Kelinha, vamos fazer a prece então. Então vamos elevar os nossos pensamentos à fonte eterna, ao Pai, Mãe, Vida, ao Criador do Universo, o princípio de todas as coisas. Vamos pedir que Ele nos abençoe, que Ele ilumine nosso caminho, a nossa mente, o nosso espírito, que a gente seja derramado sobre bênçãos divinas e que nós possamos fazer sempre a Sua vontade. Eu permito que Deus haja através de mim em cada momento da minha vida, em cada ação, em cada palavra, em cada pensamento. Que a gente seja nutrido pela fonte eterna. Que assim seja. Que assim seja. Opa, Kelinha. Que bênção. Então, Kelinha, vamos falar a respeito da mente, do livro do Chaves de Sananda? Sim, nós vamos falar a respeito do Chaves de Sananda, que foi uma revelação do nosso mestre Sananda, muito amado, muito querido, que surgiu na minha vida alguns anos atrás. Não foi fácil aceitar essa condição, por ele ser muito elevado, enfim, certas dúvidas vêm na nossa mente. Mas depois desse tempo que a gente passou junto e com o apoio do Alisson, acredita, não duvida, E hoje, depois de alguns tempos que a gente fez o livro Chaves de Sananda, eu também passei a estudar um pouquinho de psicanálise, um pouquinho de mente humana, não de maneira formal, estou estudando por fora. E eu descobri que era uma bobagem eu ter duvidado, porque tanto pela ciência, quanto pela filosofia, quanto pela espiritualidade, eu sou bem universalista, o Alisson também, e eu tenho pesquisado que tudo que o Sananda disse vem se confirmando, todos os momentos assim vem se confirmando através de todos esses ramos, que ele apoia a convergência desses ramos. Ele sempre fala, a respeito, que a gente tem que confiar na ciência, nas religiões. Ele não defende nenhuma nem a outra, ele sempre diz que nós temos que pesquisar a filosofia, que essas são armas da inteligência humana para descobrir o mundo, e sempre nos incentivando. Eu acho muito bacana isso. E toda criatura que é chamada à existência, seja nesse mundo, em qualquer dimensão, ela tem bênçãos e desafios, E a espécie humana, ou como diz o Sananda, como diz Aquarian, que é uma outra irmã espiritual, eles dizem que é um privilégio, da humanidade já ter alcançado a inteligência transcendental, que é a inteligência do mundo subjetivo, do mundo, espiritual, enfim. Que os animais, eles têm a inteligência objetiva, É o que importa para eles ali, os 5 sentidos apenas, instinto, sobrevivência, é do que eles precisam. Você não vai ver um cachorro fazendo um altar, uma oração, você não vai ver um gatinho meditando, embora pareça às vezes que eles meditem,
Eles ainda não têm essa compreensão, né? A mesma situação das plantas que elas não têm ainda o privilégio da locomoção, né? Elas ficam paradinhas ali. E cada criatura tem os seus desafios também, né? Nós somos seres humanos, mas a gente é muito mais emocional do que racional. Muito mais. E o ser humano se acha o detentor da razão, mas a razão é nova pra gente, né? O nosso cérebro, o neocórtex, ele é novo, né? O cérebro reptiliano, ele é o mais antigo, né? Então, assim, é um presente novo para a humanidade. Crer no sagrado, né? É uma coisa nova, apesar de ser antiga pra gente. Aqui a gente pensa, poxa, 12 mil anos, né? 4 mil anos. Mas, contando com a evolução do planeta, com a existência do planeta, é uma coisa muito recente. Muito recente. E é um privilégio nosso. Né? Mas é um desafio também. É um desafio. E a Kelinha falando aí, até a mensagem da semana passada das leis divinas, né? Do dia 16 de setembro, na verdade. Toda quinta, né? Que a gente acaba alimentando o canal Amor Cristalino. E na última mensagem que a gente recebeu da irmã Aquária, ela fala bem essa introdução que você trouxe, Kelinha, que é a respeito, né? Sobre o conhecimento de fato mesmo, não que ele pertença a alguma religião, né? As religiões querem esse conhecimento do universo, e as leis divinas não são transitórias. Agora a lei divina é essa, daqui a algum tempo vai ser outra, e na mensagem deixa bem claro que toda lei divina não é transitória, né? São leis imutáveis e perpétuas. Por isso que talvez eles tragam essa situação de que a gente, para poder compreender um pouco a respeito das leis que regem o universo, a gente necessita aplicar todos os conhecimentos que a humanidade possui hoje, que vem da ciência, da religião e da filosofia. E com esses 3 alicerces a gente consegue compreender mais onde a gente está inserido. Isso é uma coisa bem interessante, porque demonstra que as pessoas que estão buscando a espiritualidade de uma forma racional, digamos assim, utilizando a razão, como o mestre Sananda fala no Chaves de Sananda, utilizando a inteligência sistemática, né, que a gente vai abrir daqui a pouquinho junto com a mente ali, né, a inteligência sistemática, a inteligência emocional e a inteligência transcendental. É onde a gente consegue, com esses conhecimentos humanos a respeito de onde a gente já evoluiu, ter uma noção um pouquinho mais do que de fato são essas leis, né? E mesmo assim, se a gente reunindo todos esses conhecimentos, a gente ainda vai saber muito pouco, né, Kelinha? Muito pouco, porque nós temos 5 sentidos, né? Contando com os sentidos internos, né? Com alguns que são mais sensíveis, né, aos mundos mais sutis, né? A gente tem alguns 6 sentidos aí, contando com essas pessoas, e não são todos assim que são ostensivos, né? A maioria das pessoas percebe de forma mais instintiva, mas a nossa mente, ela é um aspecto da gente, ela não é o nosso todo. Tem gente que pensa, né, eu sou a minha mente, mas ela é só um aspecto do que nós somos. Uma coisa você falou agora interessante, que eu queria até, interrompendo você, tem a descrição filosófica do penso, logo existo, né? Só que se você pensar que o pensamento é a última dimensão, você não vai além do pensamento. E ficar aprisionado achando que o pensamento é a última dimensão de fato, que é a realidade possível, você não consegue enxergar o que está atrás do pensamento, ou de onde que ele vem, a fonte do pensar. E isso eu vi a respeito desse tema que eu estou abrindo no documentário do Samadhi, informando que essa máxima de penso logo existo é onde limita o ser humano a acreditar que o pensamento é a maior fonte e a veracidade maior que existe.
Sendo que quando você vai e vê pela parte da meditação, é bem no fim você ir além dos pensamentos, você silenciar a mente. Você estar no completo silêncio e quietude da mente, que é onde está trabalhando Deus, no silêncio e na quietude, indo além dos pensamentos, porque o pensar em si mesmo ali vem do que eu ouvir dizer, do meu passado, das minhas memórias, do que eu tenho agregado de conhecimentos dentro de mim, e o que vem do silêncio e da quietude é o que está além dos meus pensamentos, é de onde vem a inspiração. Isso é só para complementar essa parte, Keninha, para abrir, né, essa parte do penso logo existe, essa parte da filosofia, mas olha como, digamos, a religião pode complementar a filosofia. A filosofia pensa de uma maneira e a religião já pode agregar mais ainda também para mostrar como esses alicerces são interessantes de se unirem para a gente poder chegar em algo a mais, digamos assim, um conhecimento. Sim, o pensamento é sim uma... Né? Uhum. O pensamento é sim uma manifestação da existência, né? Mas existem seres, né, menos conscientes, né? Que nem se tocam, que pensam e existem, né? Existe a inteligência, a mente, que são coisas separadas, né? Certo. A consciência, que são coisas separadas, segundo a espiritualidade. Segundo a espiritualidade, segundo o esoterismo, segundo as religiões, né, pelo menos a grande maioria delas, né? Esses aspectos do ser humano são todos separados, né? E algumas espécies atingiram apenas alguns desses aspectos e não outros, né? Então, claro que a mente é uma ferramenta que a gente precisa usar para entender, para racionalizar, né? Apesar de não ser o nosso todo, né? Mas ela é uma ferramenta que nós precisamos. E tanto pela psicanálise quanto pela espiritualidade, né, a mente é uma dimensão dentro da gente, né? Nós vivemos em um mundo e existe um mundo que vive dentro de nós. O próprio Sananda fala isso no livro Chaves de Sananda, e realmente é uma dimensão dentro de nós, tanto que a mente não é o que nós somos, mas é parte de nós, que existem coisas dentro da nossa mente que a gente contradiz, não tem aquelas brigas internas de pensamento. Você tem um pensamento, e de repente você tem outro que briga, e de repente vem inspirações de fora, né? Aquele dia que você acorda assim de, nossa, hoje eu tô inteligente, né? Ou, nossa, que pensamento estranho, isso não faz parte de mim. Então, se é o mundo, existe influência externa, né? Tanto da espiritualidade, quanto do meio, enfim, né? Existem situações de você estar numa sala de aula, ou seja, em que ambiente for, no escritório, e de repente você é uma pessoa espiritualizada e vem um pensamento indecente, um pensamento pornográfico, enfim. E aí a pessoa, nossa, mas isso não faz parte de mim, mas algum coleguinha de trabalho pensou e te atingiu, né? Então isso acontece. O que você falou aqui, ó, no livro do Chaves Abertas, no capítulo A Mente, o mestre Sananda ressalta dizendo o seguinte, olha só: os pensamentos que são semelhantes geram correntes mentais que libertam ou aprisionam o indivíduo. Correntes mentais semelhantes em diferentes indivíduos se comunicam entre si, atraindo semelhantes e repelindo os dissonantes. Então, olha como é interessante. A gente muitas vezes pensa a respeito da telepatia, mas a telepatia é um fato da existência, e isso depois ele vai falar a respeito na última parágrafo ali do capítulo da mente. Mas veja que interessante. As correntes mentais que eu tô tendo agora aqui, Kelinha, onde eu tô agora aqui em Garuva, tá se comunicando com as correntes mentais de pessoas semelhantes a mim, aqui na cidade, provavelmente. Ou então, talvez, será que no Brasil ou no mundo, eu estou me comunicando conforme esse tópicozinho, esse trecho aqui do livro, que eu estou me comunicando entre si, atraindo as pessoas semelhantes e repelindo as dissonantes.
Então olha o poder, digamos, que eu tenho do pensamento. Então o que a Kelinha estava falando a respeito de eu estar em um lugar e daqui a pouco me chega um pensamento, talvez eu esteja semelhante e escutando um pensamento de alguma forma que não provém de mim. Porque a corrente mental dos indivíduos semelhantes vão sendo atraídas. E aí ele diz o seguinte: a telepatia não é um sentido comum entre a humanidade terrestre. Mas mesmo que você, minha criança, não se comunique através do pensamento, ainda assim, sente-se muito bem ao lado de pessoas que sabem pensar, que sabem pensar, ao passo que pessoas pessimistas despertam uma repulsa sem justificativa aparente. Olha que interessante que ele... Sim, porque foi como o Sananda explicou, e como a gente já sabe. É claro que aqui, no nosso mundo, na atual evolução humana que nós nos encontramos, é claro que eu não posso pensar, pega uma água para mim, e a pessoa vai pegar uma água para mim, né? Certo. Assim, conversar com o pensamento. Mas existem fatos isolados e muito recorrentes que acontecem, né? Nós não usamos a telepatia para conversarmos, usar no dia a dia, assim, de forma comum, de forma aberta. Isso a gente não tem capacidade, né? O que não quer dizer que nesse universo imenso não existam comunidades, não existam mundos onde isso é possível. Eu não duvido. Mas fatos isolados acontecem, né? De repente eu pensar numa música e acontecer do meu filho começar a cantar aquela música, ou de eu pensar em alguém porque essa pessoa está pensando em mim, de repente essa pessoa me liga, né? Já existem fatos comprovando, né? Fora testes que já foram feitos por parapsicólogos, enfim, né? E já prova esses efeitos, né? Que já estão sendo estudados, né? Parapsicólogos russos prestam muita atenção nesse tipo de coisa, pesquisas se fazem. E uma das formas, Kelinha, que eu percebi que é interessante de agir, e eu vi isso muito nas cartas de Cristo, depois de ouvi-las, né? A respeito do olhar. Eu sei que, né, o olhar da pessoa, você olhar para a pessoa, você consegue abençoá-la com a forma com que você olha. E a pessoa sente isso. E eu andei... colocando isso na prática mesmo, esse olhar abençoador ao ser humano, sabe? Esse olhar quando você vai conversar com alguém, você olhar no olho da pessoa e sentir que você está abençoando, parece que a pessoa vê a luz sendo abençoada. É uma forma de comunicação que eu achei muito interessante, Kelinha, de perceber que é sentido quando você está com um olhar amoroso para cima de alguém, quando você está com uma intenção benéfica, com uma vontade, digamos, pelo simples fato de estar conversando com aquela pessoa que chega até você e você poder olhar com carinho, com amor, com respeito por ela, e ela sente, porque ela sente a intenção, ela vê, ela enxerga, ela sente, não é só pelo olhar, pelo que está transmitindo, a conexão que está ali, mas pela vibração da palavra, né? Ela compreende que o que está sendo emanado naquele momento, a atmosfera próxima de eu com outro ser humano e eu abençoando, é sentida pela pessoa que está ouvindo. Isso como é bacana sentir essa sensação de, digamos, a quem está abençoando, a quem está olhando dessa forma amorosa, e a pessoa, como é que ela recebe aquilo ali, como que ela sente. Também é interessante de poder ver isso. E também não foge muito dessa parte da mente, porque é um trabalho da minha mente em querer abençoar a pessoa que eu estou conversando ali. A pessoa que eu estou me referindo, a pessoa que eu estou deslocando palavras, pensamentos, dialogando. E a minha mente pode estar em silêncio, sem falar uma palavra, mas se a minha mente e meu pensamento interno tiver uma bênção e uma sensação, por mais que eu esteja ouvindo o que ela está me falando, mas no meu pensamento ouvindo e abençoando a pessoa com amor, a pessoa sente essa atmosfera benéfica, quebra, digamos, se a pessoa está querendo se armar num diálogo, desarma a pessoa, né? Eu vi que é um dos recursos muito bacana de se utilizar, esse olhar amoroso, sabe? Funciona sim,
né? Tanto o olhar, quanto o tom de voz, quanto o tempo que você despende, tudo que você faz com amor. E, sobretudo, a responsabilidade que o Sananda nos conscientiza a respeito do pensamento, né? Você pode ver isso nas cartas de Cristo também, a responsabilidade que temos sobre os nossos pensamentos, porque a gente não valoriza, né? Ah, ninguém vê, ninguém percebe, a gente pensa o que é às vezes. Só que existem irmãos espirituais que ficam no nosso quarto, que ficam até mesmo no banheiro, durante o banho, em qualquer situação, às vezes num bosque, a gente andando de bicicleta, eu tô sozinho, né? E aí a pessoa pensa. Aqueles pensamentos, aquelas correntes mentais, elas são dinâmicas, elas vão esbarrar em alguém, elas vão esbarrar em irmãos espirituais, elas não vão desaparecer, elas vão sair emanando, né? E vão dar uma cor, um sentido para nossa aura, né? As nossas correntes mentais enfeitam ou deixam feia a nossa aura. E olha, o que você estava falando tem toda a razão, e ainda mais vou complementar aqui lendo o capítulo, esse aqui é o Chaves de Sananda, né, do capítulo 7 de Pensamentos, e ele diz o seguinte a respeito disso, ó. Os pensamentos dirigem a vida material através da vida mental, mas os pensamentos são uma potência pouco administrada por parte dos filhos da Terra. Poucos são aqueles que sabem controlar essa potência, o mundo mental. Sim, digo mundo, pois é uma dimensão dentro de você que precisa ser bem conhecida, porque o mundo mental dirige a vida de cada ser. Olha a responsabilidade que ele é sobre o que a gente está pensando. E aí isso foi uma das situações que eu estava até vendo nas cartas de Cristo, e ele fala sobre a pureza do ser humano, e na carta número 4 ele ressalta essa parte do feminino e do masculino e a pureza do ser. E a pureza vem de fato do nosso pensamento em ser puro, em não, e ele, no que eu estou querendo trazer é quanto ao feminino e o masculino. Então nesse capítulo, na carta 4, ele diz uma situação que me chamou muito a atenção, que era a respeito dos pensamentos com respeito a você olhar, digamos, para as pessoas de uma forma sexualizada, que é um tema muito sério, porque as pessoas muitas vezes pensam que o pensamento, digamos, é um lugar, uma dimensão à parte, que o que eu estou pensando aqui não vai refletir em nada. Mas ele ressalta na carta 4 dizendo o seguinte, que a gente pode parar de pensar que eu ficar sonhando e devaneando com imagens que me deem prazer e que isso não vai prejudicar ninguém, porque isso é uma coisa séria. Porque se eu utilizo a minha potência mental para sonhar e devanear com imagens que me deem prazer, isso vai prejudicar as pessoas, porque o meu pensamento tem o poder de atingir as pessoas com que eu estou tendo imagens. Então é um resguardo, é uma pureza, que a gente nunca deve utilizar os nossos pensamentos para coisas sexualizadas, sabe? Que isso pode prejudicar muito, tanto a nossa vida, quanto a vida das pessoas que a gente está destinando essa imagem, sabe? Todo pensamento desequilibrado, né? Tanto da sexualidade desregrada, porque existe, né? A bênção aí da sexualidade equilibrada, mas também a questão da violência, da ira, da inveja, todo pensamento. E a ciência, ela vem nos corroborar aí na questão da plasticidade neuronal, né? Que é a capacidade dos neurônios de se modificarem quando existe uma decisão. Então eu falo, eu vou fazer uma dieta semana que vem. Beleza, não aconteceu nada. Porque eu falei, mas eu não fiz nada a respeito. A partir do momento que eu me movo para fazer, a partir do momento que eu decidi, eu vou fazer e eu começo a fazer, a partir do momento que minha vontade está em ação, meus neurônios se modificam fisicamente, tá? Então, isso é uma coisa científica, uma coisa recente, né? Que a ciência já descobriu a respeito dessa transformação física dos neurônios. Que bacana, Kelly, esse dado. E olha só como o nosso organismo, né? Eu acho o avatar nosso, digamos assim, o nosso corpo,
que a gente está inserido aqui nessa realidade, como é uma bênção, né, Kelinha? Como a gente pode se expressar de formas tão maravilhosas, né? Recebendo um corpo que está querendo inserir nós nesse ambiente de uma forma confortável, sabe? Que a gente possa manifestar nossas ideias, nossas palavras, nosso amor. Eu sou muito grato, de fato mesmo, pelo corpo que eu recebi, por eu poder me expressar, poder falar, poder ouvir as pessoas, poder agir, poder crescer, né, utilizando esse veículo de manifestação tão abençoado. Né? Eu abençoo tanto a vida pelo fato de poder me manifestar a cada dia com a minha opinião, com o meu respeito pelo próximo, com as minhas ideias inspiradas, digamos, em o bem comum, né? Em querer o mesmo direito que eu quero de conforto para mim, eu quero para o outro. Como isso é uma manifestação bacana de a gente poder vivenciar e poder se expressar dessa forma, sabe? Eu acho o nosso veículo de manifestação, o nosso corpo físico aqui mesmo, uma bênção, Kelinha. Uma bênção mesmo de instrumento, sabe? Um instrumento magnífico. E tudo funcionando, só essa percepção, digamos, unindo ciência também, de pensar que a complexidade, digamos, de um planeta, né, funcionando, a atmosfera, o ar, né, tudo para que a gente possa sobreviver e toda essa parte, digamos, cósmica, né, do Sol e o planeta girando ao redor do Sol no seu perfeito local para o nosso desenvolvimento, né, gerando toda a vida mesmo planetária e as manifestações em cada individualidade presente. De ver essa complexidade de manifestações é um regozijo, digamos assim, de bênção, de você perceber que tudo está funcionando da melhor maneira possível, da forma onde fique mais eficaz para ser confortável a nossa existência, sabe? Isso é tão divino, né, de perceber essa realidade aparente agora. É divino mesmo, é muito divino. Os meus irmãos amados ateus que me perdoem, né? É a opinião deles, mas quanto mais se estuda o corpo humano, a natureza, a mente humana, quanto mais se estuda o universo, né? A física quântica, não é possível admitir que toda essa complexidade não foi pensada. Planejada, né? Inteligente. Sim, porque a inteligência humana não é nada perto disso. A gente, quanto mais estuda, mais boquiaberto fica. Até pelas nossas células, o trabalho incansasse, insensável das nossas células, produzindo minuto após minuto, trabalhando no nosso corpo. Olha, e o processo de digestão, né, do alimento se tornar energia. Olha que procedimento divino, que divindade por trás de todo o trabalho amoroso, né? Como se fosse algo... E isso é interessante de pensar, que foi até uma reflexão que eu tive, igual um relógio que é construído. Um relógio mecânico, né? Se o universo fosse mecanicista como um relógio mecânico, que funciona de forma mecânica, com engrenagens funcionando de forma, né, para poder gerar o segundo, o minuto, a hora, para que todo o sistema do relógio funcione. Mas teve que ter alguém que bolasse a ideia de que aquele relógio funcionasse daquela forma, para dar a precisão dele. E Deus com o universo é o mesmo sistema. É como se a gente visse o universo construído desta forma, mas o arquiteto por trás dele, a fonte do universo. Quem o moldou, quem o molda até hoje, quem o sustenta, quem faz com que essa engrenagem funcione. É a mesma coisa que um relógio, então, funcionasse por conta própria, que ele, por ser mecânico, como se não precisasse de alguém que criasse o relógio. Como se não necessitasse que tivesse alguém de uma forma inteligente que moldasse e criasse o relógio para que ele funcionasse. É a mesma coisa a ciência pensar que a autoduplicação das moléculas, ou então a eletricidade ou o magnetismo, que eles não são consciência. E por que não são?
Se eles dão ordem e lei ao universo, se eles colocam um universo tão complexo e dão ordem ao caos, porque senão as partículas seriam um caos. Sim, e eu vou te falar uma coisa, viu? Cientista de verdade mesmo não é ateu. Albert Einstein não era, Isaac Newton não era. Então, assim, esse preconceito de que a religião e a ciência não se conversam, isso veio de outras ideologias. Professores que militam o ateísmo, né? Professores que estão perdidos ainda em si mesmos, magoados, porque existe dois tipos de ateísmo. Aquele que existe porque a pessoa não vê sentido racional nas religiões, por causa dos absurdos que foram disseminados, e existe, né, aquele ateísmo que é por mágoa de Deus. Ah, por que funciona para o outro e não funciona para mim? Ah, por que né, a pessoa que eu amo foi embora? E são leis não compreendidas, e eu entendo essa dor, né? Eu passei por essa dor também, né? Foi pouco tempo, mas ela existiu. Eu acho que você também teve umas crises assim, né? Então, isso acontece. Isso acontece quando a gente não compreende as leis espirituais, mas quando se compreende, você fica liberto disso. E você não fica submisso a Deus. Você não fica, porque se eu não fizer... Não, você fica amigo, né? E nós não temos medo de dizer que somos amigos dessa fonte eterna, amigos da espiritualidade um pouco menor que está aí nos auxiliando, explicando, ensinando, não é? Sempre nos compreendendo. Sananda nos compreende e ele ensina que nós não somos perfeitos porque nós não fomos concluídos ainda. Tem essa compreensão que eles não nos enxergam como né, o ser humano é a pior coisa do universo. Não, nós estamos em formação, nós somos jovens, nós somos imaturos. E se eles reconhecem, olha, vocês dão trabalho, mas é porque vocês estão em formação. Adolescente dá trabalho, criança dá trabalho. Certo. E vocês dão um pouquinho de trabalho, mas vocês vão amadurecer também, né? Essa paciência, esse amor. Quando eu conheci o Sananda, eu disse, vai embora, eu não sou digna de... Procura alguém melhor. E ele disse pra mim, mas eu não amo você só pelo que você é, mas pelo que você vai se tornar. Assim, eu vejo lá na frente. Olha só. Então isso mexeu comigo, né? Eu não achava, né, que eu precisava transmitir ele por essas coisas, esses complexos que o ser humano tem, que a mente, né, cria. Por quê? Porque a nossa mente, ela tem a parte consciente, a parte subconsciente, a parte inconsciente dela. E nesse subconsciente, nós guardamos coisas, às vezes, que a gente nem se toca que guarda. É aquele armáriozinho que a gente soca tanta coisa lá e depois que vai arrumar diz, nossa, mas isso... Comportamentos condicionados, aspectos da infância, da primeira infância, né, Kelinha, que se tornam comportamentos que a gente leva por toda a vida, e a complexidade para poder compreender eles, né? Muitas vezes a gente precisa procurar de fato auxílio, né, de psicólogos, para a gente poder compreender esses comportamentos condicionados que a gente leva por toda uma vida. E aí, trazendo essa parte da mente que você trouxe a respeito dos pensamentos, no capítulo da mente, né, dos Chaves Abertas, o Mestre Sananda diz a respeito disso aqui, ó. O que tem a dizer para você, minha criança, é que despeça diariamente os pensamentos negativos ou inúteis. Acostume-se a pensamentos positivos e úteis. Obviamente não é algo a se conseguir de um dia para o outro. Compreendo essa situação. Por agora, peço que despeça qualquer pensamento que desperte sentimentos negativos, substituindo esses pensamentos por outros, melhores. Com o tempo, esses pensamentos melhores formarão uma corrente mental que dominará sua mente, repelindo a negatividade existente. E tem toda a razão isso aqui, ó, Kelinha. Quando a gente começa a se habituar em perceber que os nossos pensamentos não estão trazendo os sentimentos que a gente deseja sentir, né? E começa a reagir e mudar esses pensamentos por outros melhores, se dando conta do que anda pensando e sentindo, né?
né? Porque o sentimento, às vezes, são tantos pensamentos que passam pelo dia que eu muitas vezes fico até inconsciente do que estou pensando. Simplesmente vou navegando conforme vai vindo. Só que ele deu uma ótima dica aqui dizendo o seguinte, para que a gente saiba se o que eu estou pensando é bom ou não. E ele diz o seguinte, por agora, peço que despeça qualquer pensamento que desperte sentimentos negativos. Então, olha onde que eu posso observar se o que eu estou pensando é útil ou não, ou se é bom ou não é, pelo sentimento que vai despertar em mim. Então, se o sentimento que despertar, sentimentos negativos, ele diz aqui. Então, se eu mudo, percebo através do meu sentimento, eu posso mudar o meu pensamento, e o meu sentimento também vai ser alterado para coisas úteis, para bons sentimentos, porque eu vou reagir àquilo, porque eu vou perceber o que eu estou pensando. Então, quando a gente começa a ter esse hábito de reagir àqueles maus pensamentos que antes vinham corriqueiramente, palavrões, né, e coisas baixas, digamos assim, né, negativo, vão começar a ser repelidos, porque eu não vou mais aceitar aquilo, porque eu já não estou mais feliz com aquilo, porque eu estou reagindo àquilo. Eu não quero mais ter esse tipo de sentimento ruim. Eu não quero mais ter pensamentos inúteis, porque eu sei que o sentimento a respeito daquilo ali não é o melhor, não é o que eu quero para mim. E isso é interessante de se conscientizar através do que eu ando sentindo, porque provavelmente o meu pensamento tem produzido pensamentos ruins, negativos, por isso que eu ando me sentindo com sentimentos ruins. Isso é interessante de pensar, Kelinha, a respeito do que o mestre traz aqui, né? Sim, ele e outra coisa, ele traz essa questão, né, dos sentimentos, né, os pensamentos que dão emoções, sentimentos, e tem a questão também de que influencia o físico. Então, por exemplo, se eu pensar em um pensamento que me dá medo, logo vai se tornar uma emoção e vai chegar um momento que meu sistema físico, ele vai responder, porque a adrenalina vai ser derramada, né, nas minhas suprarrenais, e daqui a pouco meu coração vai estar acelerado, vou estar ofegante, com mais força, com mais velocidade, preparada para o bate-corre. Então, não, mas eu lembro que uma vez eu tinha um outro guia, eu tinha um outro guia que agora não está mais comigo, né, era o Detrovich Ludvinsky, carinhosamente chamado de Detro. E ele, uma vez eu estava indo para a escola e ele falou para mim: por que você está fechando as mãos? Eu falei: eu estou um pouco tensa, o pai e a mãe brigaram. Ele falou: não faz isso, porque se você fechar as suas mãos, o seu corpo vai entender que você está preparada para o ataque, você vai receber adrenalina e você vai começar a pensar sentimentos de autodefesa. Olha só que interessante. Porque assim, o corpo influencia a mente e a mente influencia o corpo. Com certeza. E eu depois fui testar isso. Eu andando com as mãos fechadas, tensa e tal. De repente, eu já estava em modo de alerta, já estava pensando no que eu faria se alguém estivesse me seguindo. Então, assim, e eu disse, nossa, o cara tem razão, o cara é fera, né? Isso, queria, vai de a gente pensar mesmo, olha, será que eu me conheço mesmo? Né? Porque será que eu tô atento, Kelinha, a como o meu corpo tem falado comigo? Porque provavelmente igual você deu esse exemplo, eu tô manifestando e meu corpo tá reagindo. Será que eu tô percebendo da forma como ele tá reagindo? Se eu tô adoecendo constantemente, o que será que eu tenho feito para que meu corpo adoeça tão facilmente? Né? Eu acho que esse autoconhecimento, essa reflexão, olhar para si, começar a se conhecer de fato mesmo, Kelinha, eu acho que esse é o caminho mesmo de poder, né, se perceber, saber quem é, o que anda passando por si. E aí o interessante para trazer esse diálogo que você trouxe, até na mensagem da semana passada, do dia 16, na verdade, da Aquarium, ela diz o seguinte no final da mensagem: com os 5 sentidos que vocês possuem, não é possível conhecer na totalidade o universo. Porém, façam todo o possível para conhecer o que a ciência, a religião e a filosofia revelam a vocês. E aonde eu quero chegar? Desenvolvam os sentimentos, a razão e a intuição. Esses 3 pilares, e olha só,
e reconheçam qual o papel das sensações e das emoções. E que essas últimas, então as sensações e as emoções, sirvam as primeiras. Então olha só, que as nossas sensações e as nossas emoções sirvam aos nossos sentimentos, à nossa razão e à nossa intuição. Então, como você descreveu, você estava de uma forma pensando, talvez tua razão e teu sentimento estavam agindo de uma forma, as tuas emoções já começaram a reagir de uma forma agressiva. Olha só, de uma forma querendo autodefesa, uma adrenalina sendo liberada, as emoções estavam servindo as tuas primeiras, que era a tua razão e o teu sentimento falando naquele momento. E as emoções estavam servindo a elas. Olha que interessante de a gente raciocinar como as emoções, as sensações traduzem a nossa razão, sentimento e intuição. Olha que interessante, né, Kelinha? De se conhecer a esse ponto, de perceber que as emoções e as sensações que estamos tendo é reflexo dos meus sentimentos, razão e intuição. Sim, e a questão da mente também, ela carrega, porque o nosso tema aqui é espiritualidade, né, e a mente. Então, assim, muitas vezes você conhece uma pessoa, você não gosta daquela pessoa e você não tem uma razão aparente. O nosso inconsciente, ele carrega também lembranças, recordações emocionais de vidas anteriores. Então, muitas vezes, não se carrega no consciente essas informações. Porque o cérebro não daria conta mesmo de abarcar tudo, né? Ele não abarca nem a consciência inteira, ele abarca a mente. Isso. Mas não toda a consciência. Isso a Aquarian, Sananda explicaram. Né? A consciência fica sobrando ali, igual o halo dos santos, né? Aquela auréola em volta explica isso. É uma maneira de explicar essa situação que os antigos já tinham esse conhecimento. Ele fala aqui, ó. É claro que quanto... Né? Sim. Embora se entrelace, pois o cérebro humano retém parte da consciência que circunda o ser humano. O que você tá trazendo tá aqui. Sim. Isso aí mesmo, Kelinha. Só parte mesmo. Olha que bacana, né? Interessante. Sim. Mesmo. Então, a parte emocional, ela é maior, né? Você pode comparar a mente humana como se fosse uma pirâmide, né? Bem na ponta da pirâmide tá o nosso consciente. Tem gente que compara com o iceberg também, né? Certo. E aí, no restante, tem certo. O inconsciente. E lá o inconsciente, ele carrega o quê? Todas essas lembranças emocionais. Do eu, foi muito bom, então vai ficar gravado lá no subconsciente, na verdade. Porque o inconsciente é responsável ali pelo nosso bater do coração, responsável pelo nosso respirar, responsável por essas funções involuntárias, né? Então tem essa questão também, a nossa mente é bem complexa, mas não cabe tudo dentro do cérebro. O cérebro, ele não conseguiria abarcar, então ele transforma as lembranças de outras vidas do espírito às vezes em sonhos desconexos, em emoções não compreendidas. Aí tem a situação também da infância, da adolescência e tudo mais. Mas olha quantas infâncias, quantas adolescências, quantas mortes. E considerando que nós somos seres com várias existências e que hoje é a nossa melhor versão e que a gente já passou por coisa pior, a gente já foi pior. Certo. Olha quantos traumas, olha quantas coisas, olha quantos, né? Quantos conflitos para se resolver. Porque muitas vezes a pessoa já tem uma infância conturbada, diz, nossa, né? Agora imagine se essa pessoa teve mais 7 infâncias perturbadas, né? Então assim, a terapia é uma bênção, a espiritualidade é uma bênção, a neurociência é uma bênção, porque tudo precisa estar conversando. Eu preciso entender como que os neurônios trabalham, eu preciso entender como que a mente trabalha, como que a espiritualidade trabalha, porque pela mente também, através da intuição, se conversa com a espiritualidade. As inspirações que vem tudo através do inconsciente, do subconsciente, vem tudo ali, né? Quando você, principalmente você é um artista, quando você compõe música ou quando você precisa de uma inspiração, tudo vem e pode ser de vidas anteriores, pode ser influências atuais, porque o que acontece? Se a nossa mente é uma dimensão dentro de nós, ela conversa com uma dimensão mais sutil, né? Que todo mundo chama de plano astral, mundo espiritual, enfim, né?
E essa dimensão sutil dentro de nós, que é a mente, ela conversa com essa outra dimensão. Existem casos mais raros de pessoas que acessam o passado, acessam o futuro, enfim. Né? Justo por causa disso, essas dimensões, a interna e a sutil externa, conversando, né? E trocando informações. Então, nem tudo que é da tua mente é teu. Muitas coisas são sugestões espirituais, ou superiores, ou inferiores, ou sugestões de pessoas, né? Como eu já tinha mencionado, assim, a nossa mente é uma ferramenta que conversa também com o extrafísico, né? Os espíritos, tanto amigos quanto não tão amigos assim, mas que um dia se tornarão, chegam através da gente, através dessas conexões mentais, principalmente através do subconsciente. A situação dos arquétipos, né? Que você escuta um mito, né? Uma personalidade, que tem muita gente que adora como um deus, enfim, mas que são personalidades gerais, né? Que são arquétipos, assim, tipos de personalidade. E aí, aquilo ali conversa com a pessoa escuta aquele mito, aquela coisa assim, nossa, me identifiquei com isso aqui, né? Porque é o tipo de energia dela, né? Que nem os esotéricos falam, né? Dos 7 raios e tudo e tal. Né? São essas frequências mentais, esse tipo de personalidade, esse tipo de situação, né? Quando eu consigo ver a aura, que não é todo dia, mas às vezes acontece. Então, existem pessoas ali que têm uma frequência mais avermelhada, outras pessoas uma frequência mais esverdeada. E todas essas frequências, todas essas cores, elas têm significados. Você sabe mais ou menos o perfil da pessoa. Você não vai ver todos os pensamentos, mas você sabe mais ou menos o que ela pensa, do que ela gosta, do que ela não gosta, se ela gostou de você, se ela quer você demonstre. Em cores, então, né, Kelinha, que manifesta, inclusive, em cores, né, o que não ela, só, né? Não só, você pode perceber cores, tem momentos que cheiros, sons, sensações, entendeu? Entendi. Então existem várias percepções. As cores é mais fácil de compreender, digamos assim. Mas tem aquela pessoa que ela é muito limpa, muito vaidosa, e aí ela tem 14 anos e ela tem... Você abraça ela, você sente que ela tá cheirosa, você sente que ela toma banho e ela tem o cheiro de uma pessoa idosa. Cheiro que não é legal. E aí eu já sei diferenciar quando é da energia, quando não é da pessoa. Entendi. Que uma vez eu senti uma moça assim, e aí ela tava com uma cor amarela assim, queimado, sabe? Aquele amarelo queimado, sem brilho, sabe? Aquela cor e aquele cheiro de idoso, assim, aquela coisa assim, cheiro de morte mesmo, sabe? E aí a gente foi conversando, sugeri pra ir no médico e acontece que a pessoa tinha uma doença bem séria. Então, acontece de você poder perceber desse jeito. Mas isso, o que acontece? A própria mente dessa pessoa, com todos esses arquivos, transformou a aura dela daquele jeito ali. Daquele jeito que ficou. Por causa da mente, por causa da condição emocional, por causa dessa condição que aconteceu isso com ela. Não dá pra dizer que foi uma obsessão, no caso dela, não. É uma condição mental. Muitas vezes é uma questão de auto-obsessão, né? A pessoa não se gosta, não se perdoa, se persegue, tem muito auto-perseguição, né? Eu não sou. A pessoa fica se depreciando, vai sujando a mente, vai sujando a aura e vai tornando aquela mente tão apagada, como se fosse muita poeira num espelho, e aí você não consegue refletir bem as sugestões espirituais, né? Positivas. O que um espelho empoeirado vai refletir do sol? Quase nada, né? É preciso a gente cuidar da nossa mente, através de bons livros, de bons filmes, através da prece, através de terapia, porque a terapia está aí para ajudar, a gente não pode ter preconceito. E em alguns casos é preciso sim um remédio, né? Quando a pessoa precisa ser contida para poder pensar melhor. É claro que eu sou um pouco resistente, né? Porque tem pessoas que tomam remédio por tudo, né? Elas não procuram a terapia primeiro, usam como fuga. O remédio, o remédio ali, o sintético, né? Psiquiátrico, assim, ele não é uma fuga, não é para usar como droga, é uma medicação que precisa de uma recomendação médica, enfim. Só que não dá para ter preconceito. Quando a pessoa está tentando suicidar ou algo assim, a pessoa precisa cuidar nesse nível.
E sim, com terapia, sim, com prece, ou passe, ou vai numa igreja, enfim, o que a pessoa quiser, né? Mas a pessoa precisa cuidar desses três aspectos, muitas vezes. Às vezes precisa, sim, dessa contenção, até a mente se organizar e repousar. Porque tem gente que não dorme, tem gente que não consegue dormir. Eu tive uma experiência agora, a gente trouxe uma tia pra cá, até agora ela está internada, e ela ficou aqui, ela não conseguia dormir, ela não conseguia descansar, ela teve um surto. E o que aconteceu? Eu fiquei perto dela e para ajudar ela eu fiquei bem próximo. E eu peguei essa energia, né? Eu fiquei 3 noites sem dormir. Eu fui até o quarto do meu pai. E disse: vamos orar comigo, porque eu não tenho nenhum pensamento deprimido, eu não tenho nenhum pensamento ruim, mas eu não consigo dormir. E assim, se você não dorme à noite, mas dorme durante o dia, tudo bem. Mas eu, nem de noite nem de dia, eu já estava muito preocupada com a minha saúde. E eu falei assim, eu sei que isso é dela, sabe? E mesmo assim, eu amo ela, eu cuido dela por amor. Eu sei que isso não vem de mim, porque os meus pensamentos estão em ordem. Mas eu preciso dormir para que eles não deixem de estar em ordem. Perfeito. Entendeu? Então eu entendi o que ela está passando, né? A espiritualidade, apesar de me proteger muito, permitiu para que eu entendesse o sofrimento dela. É muito fácil julgar a pessoa, mas quando você sente o que a pessoa sente, quando você passa pelo que a pessoa passa, você sente mais compaixão. A necessidade que eu vi, imagina, 3 dias sem dormir, cara, eu já tava gritando por ajuda. Tem pessoas que precisam mesmo de um remedinho, tem pessoas que precisam mesmo de um auxílio mais físico, né? Contando com todos os outros auxílios, eu senti na pele o que é ficar 3 noites sem dormir. E a bênção que é o sono, mais uma das bênçãos do Criador, de poder desprender a nossa consciência um pouquinho do corpo, de poder passear um pouco. Gente, meu espírito estava gritando, deixa eu dar uma volta, por favor. Bacana. Kelinha, é o seguinte, ó, já estamos indo para já 50 minutos já de diálogo. Eu acho que o que resume o que a gente trocou de ideia hoje foi uma benção de poder abrir e a gente poder ir dissertar, ir longe, ir filosofia, e ciência, e espiritualidade, né? Isso foi muito bacana e resume o prefácio do livro, né? Do Chaves Eternas, que ele diz o seguinte, o mestre: venho dizer que entre a vontade de conhecer o espaço e a necessidade de entender o átomo está a urgência em conhecer a si mesmo. Pois sábios do passado já disseram, conhece-te a ti mesmo. E eu pergunto, para quem não sabe conhecer-se, por onde se deve começar? E então, né, isso que é o interessante, Kelinha, eu acredito que nós estamos aqui nos conhecendo, né, e esse conhecimento a respeito de si mesmo, essa amplitude, a gente percebe que, dissertando, falando, a gente percebe que existem tantas coisas assim incompreendidas, que eu, de fato, quando vejo isso, eu sei que eu conheço muito pouco a respeito de mim, da minha realidade, né, de quem sou eu verdadeiramente, minha essência, meu corpo, meus pensamentos, minhas ações. Eu não sou completamente consciente. Eu não sou completamente consciente do meu inconsciente, do meu subconsciente. Olha quanta coisa a gente tem para lidar. Será que eu estou dando atenção a isso? Será que eu estou aprendendo com o que vem acontecendo na minha vida? Será que eu estou construindo a minha vida ou será que eu estou destruindo ela? Será que eu estou sendo uma bênção aos demais ou será que eu só estou amaldiçoando os demais? Né? Será que eu tenho caminhado, né, pelo caminho da luz ou será que eu tenho caminhado pelo caminho das trevas? São situações interessantes de se pensar, sabe? Claro que eu acredito, né? Pelo que eu venho sentindo e tenho de colheita a respeito do que eu venho fazendo, é uma bênção. Eu agradeço muito a vida, agradeço muito a espiritualidade, a consciência divina, né? A Deus, a fonte eterna, por me conduzir, porque eu tenho entregue a minha vida a ela para que ela me conduza. Porque eu, em si mesmo, talvez não tenha esse conhecimento puro, mas se eu tiver de mãos dadas com o meu Criador, eu tenho certeza de que o melhor vai aparecer e as melhores oportunidades de eu me tornar um ser humano melhor. Então, Kelinha, eu acho que a gente já vai encerrando por hoje. O que você acha? Sim, só um recadinho claro. Que a partir de agora, pelo menos uma vez por mês, a gente vai ter esse bate-papo
E quem tiver interesse de deixar alguma pergunta nos comentários vai ganhar coraçãozinho. Faz isso quem tem vontade, porque nós vamos nos preparar para futuramente fazermos live ao vivo, falarmos sobre tudo que já foi colocado no canal. Existem planos para que o nosso canal se torne cada vez mais humanizado, cada vez mais próximo das pessoas, porque nós até agora a gente tem feito só as mensagens, né, de forma mediunizada. Eu tenho traduzido, o Alisson tem escrito pra gente, e a gente pretende fazer uma coisa mais assim, para aproximar mesmo, mais um bate-papo. Vamos continuar com as mensagens, mas é um recado nosso aí, que esses bate-papos vão se tornar mais frequentes, e um dia a gente vai fazer ao vivo. A hora que tiver um pouquinho mais de estrutura, a gente pretende, para ter uma conversa, uma troca com aquelas pessoas que já acompanham o nosso canal. E esse canal aqui, ele tem uma intenção só: divulgar a espiritualidade. Essa é a única intenção. Perfeito. Então eu nunca pedi joinha, eu nunca pedi compartilhamento, eu nunca pedi nada disso. Mas nesse vídeo eu vou pedir para que as pessoas que julguem esse conteúdo importante, se mudou a vida de cada pessoa que está acompanhando, para que mostre para outras pessoas, para que a gente possa crescer mais em proporção. Perfeito. Apenas isso, Perfeito, né? Kelinha. E é isso mesmo. Então, que todos sejam abençoados, que sejam iluminados pela consciência divina, que possa conduzir cada um à sua evolução espiritual, que possam atingir os objetivos espirituais, que possam se iluminar, que possam amar, que possam respeitar, ser generosos, amistosos e bons de coração. Que assim seja, Kelinha. Obrigado por tudo, Kelinha, também. Que assim seja, até a próxima. Fica na santa paz e até a próxima, Kelinha. Tchau. Tchau, queridinha.